Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria trazer uma reflexão para você com o tema: põe a tua casa em ordem. Como tem aí na capa e você pode ver, põe em ordem tua vida e tua casa. Esta é uma palavra direcionada aos filhos de Deus, pois quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O texto que eu quero utilizar é Isaías 38. A Bíblia diz da seguinte maneira: que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse a ele: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero me prender no versículo 1. O Senhor, Ele trouxe essa mensagem ao meu coração. Sabe, nós vivemos dias em que as pessoas procuram corpos perfeitos e até as mentes sendo blindadas com positivismo, as pessoas tentando se preparar para o futuro, se preparar para o casamento, para a vida conjugal. A gente vê as pessoas se preocupando com muitas coisas, mas eu vejo que há uma negligência no que diz respeito a cuidar da nossa casa como a nossa vida com Deus. Precisamos nesta noite ouvir a voz do Espírito de Deus que está dizendo: é tempo de pôr as coisas em ordem, é tempo de pôr as coisas no seu devido lugar, é tempo de rever quais são as verdadeiras prioridades na tua vida, é tempo de despertar para aquilo que diz Mateus 6,33, onde o Senhor Ele exorta dizendo: mas buscai em primeiro lugar. Isto está falando de ordem. Jesus está falando sobre ordem das coisas. Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E eu quero abrir o parênteses e perguntar a você: qual tem sido a tua prioridade? A Bíblia conta a história de um homem rico, que ele corria atrás das riquezas e se preparava para ter cada vez e ganhar cada vez mais. Mas a Bíblia, enquanto ele estava a conjecturar, dizendo: come, bebe, folga, minha alma, se divirta, aproveita, goza daquilo que tu tens, porque tens arrecadado para muitos dias. E enquanto este homem estava fazendo estes planos, possivelmente sentado na beira da sua cama, na cabeceira, enquanto ele estava ali pensando acerca dos dias futuros, dos dias seguintes, que ele iria no outro dia trabalhar, que ele iria ganhar mais, que ele iria adquirir mais. E nós vivemos numa sociedade cá entre nós muito materialista, onde nós vemos pessoas perdendo a vida por causa de coisas, pessoas sendo trocadas por coisas. Aquele homem ele estava desta maneira, preocupado em arrecadar cada vez mais, angariar, alcançar cada vez picos mais altos, e ele se esquecia do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se esqueceu dele. E alguém até imagina que Deus estava sendo rude e ignorante, porque Deus, no meio daqueles planos que aquele homem fazia, Deus disse: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você consegue imaginar Deus dizendo isto? E Deus diz isto a todos aqueles que querem alcançar e arrecadar riquezas nesta vida e se esquecem da vindoura. Deus chama de louco. É louco, é uma louca. Uma vez que nós abrimos mão do céu por esta vida, Jesus está dizendo: você é louco. Por quê? Porque esta mesma noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus está te chamando de volta. Jesus está dizendo: é tempo de pôr as coisas no lugar. Existem pessoas que estão com a vida de cabeça para baixo. E às vezes Deus ele dá corda e puxa a corda, que é para nos acordar.
Às vezes Deus dá corda e dá corda para o sujeito. E de repente Deus puxa a corda e aí é a hora que dói, é a hora que chega aquele exame, aquele diagnóstico negativo e a pessoa está enferma. É a hora em que você chega no serviço e o seu nome está fora da lista de funcionários. É Deus puxando a corda e dizendo: é tempo de pôr as coisas em ordem. É tempo de pôr as coisas em lugar. E nós não devemos esperar acontecer conosco como aconteceu com este homem. O próprio Deus ia a ele dizer: louco. Alguém vê uma forma rude, eu vejo um pai que está preocupado com um filho, dizendo: ei, meu filho, você está doido? Você está perdendo tempo, você está correndo atrás do vento, você está alcançando com suas mãos aquilo que você não vai levar. Porque é manifesto que nada trouxemos para este mundo e nada haveremos de levar também. Então Deus está te tirando desse laço do inimigo que é o materialismo, a busca pelo ter, pelo ter, pelo ter. E Deus está dizendo: é tempo de ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Não é para amanhã. Existem pessoas que estão adiando, procrastinando aquilo que Deus já tem mandado você fazer. E olha, não espere acontecer com você como aconteceu com Ezequias. Isaías capítulo 38, o profeta ele vai até a casa real, até o palácio, até o trono, e ele diz ao homem que estava no trono, o rei em Israel, o rei Ezequias, o profeta Isaías diz a ele: assim diz o Senhor. Nós vivemos em tempos de muitos que se dizem profetas e profetadas têm acontecido. Agora está difícil de ver profetas como a Bíblia, profetas bíblicos, profetas que trazem a revelação, profetas que exortam o arrependimento e a vida com Deus. Está raro. Nesta ocasião era Isaías. Isaías ele se levanta como uma voz profética. Ele vai até o trono e ele diz: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem. Ei, não espere Deus dizer isto. Imagina Deus enviar alguém de fora só para dizer a você: está na hora de arrumar a casa, está na hora de colocar as coisas no seu devido lugar, está na hora de rever as prioridades. Só para você ter uma ideia, Ezequias foi um grande rei. Ezequias restaurou o culto ao Senhor. Só que Ezequias não cuidou da sua própria casa, ele não cuidou da sua própria família. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 5:8 que mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Ezequias ele não cuidou dos seus. E quer saber o que aconteceu? Ele dormiu com seus pais, ele morreu. E quem assumiu o trono em Israel foi o seu filho, salvo me engano, Manassés, o filho do rei Ezequias, e foi um dos piores reis que Israel já teve. Consegue imaginar isto? O filho dele desonrou a memória do pai. O filho dele não andou nos caminhos do pai. E sabe, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que dá a entender que Ezequias, ele não cuidou da sua própria casa. Ele não cuidou da sua própria família. Pelo que Deus enviou o profeta a dizer a ele: põe em ordem a tua casa. Consegue imaginar como estava aquela casa? Talvez cercado de muitas riquezas, era um rei. Havia ouro, havia brilho, havia riquezas ali, mas a casa dele estava desordenada, a casa dele estava com a cabeça para baixo, estava com as pernas para cima, estava tudo inverso, tudo trocado. O Senhor diz: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta expressão que o Isaías, o profeta, ele utiliza, é uma expressão onde Deus está dizendo: com certeza você irá partir. Mas há algo louvável, é algo interessante, eu devo destacar isto, o contexto é muito interessante e nos desperta também. Como anda o teu altar para com Deus? A Bíblia diz que quando Ezequias ele ouve aquilo, o seu individual ele estava bem, e a Bíblia diz que ele se virou
o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então a palavra do Senhor veio novamente a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Sabe o que o Senhor me leva a destacar neste momento? Olha que incrível. Este homem chamado Ezequias, ele teve crédito para orar dizendo: Deus, eu te peço que o Senhor lembre que eu andei nos teus caminhos. Ezequias estava dizendo: Senhor, lembra que eu fui fiel a ti, que eu busquei te agradar e te servir. Sabe, deve ser gostoso poder fazer uma oração assim. Deve ser prazeroso você poder orar dizendo: Deus, está tudo ao inverso, ao avesso na minha vida, mas tu sabes que eu tenho sido fiel a ti. Será que nós podemos fazer esta oração que Ezequias fez? Senhor, lembra-te, peço-te, de que tenho andado diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Será que podemos dizer: Senhor, eu fiz o que é reto, o que é justo aos teus olhos? Será que ainda temos lágrimas para derramar diante do Senhor? A Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Ei, infelizmente existem muitos que estão tão secos, que já não possuem lágrimas para derramar diante de Deus. Ezequias, ele chora muitíssimo, e olha que interessante. A palavra do Senhor, ela veio novamente a Isaías, a inspiração profética. E a orientação de Deus foi: volta, diga a Ezequias, primeiro, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Deus disse: eu ouvi a tua oração. Tu viraste para a parede e você orou, e eu ouvi as tuas palavras. E mais, não apenas meus ouvidos se voltaram para ti, mas eu contemplei e eu vi as tuas lágrimas. E eu te digo, acrescentarei a ti 15 anos. Que coisa linda! Deus reverteu aquela situação. Eu creio que foi um susto tremendo para Ezequias, mas deixa uma lição para nós. Precisamos pôr nossa casa em ordem sem precisar esperar vir um homem de Deus ou uma mulher de Deus ou alguém, um anjo, dizer para nós: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ei, meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, que a tua casa esteja em ordem, que a tua vida esteja ordenada segundo a vontade do Senhor. Este é o nosso desafio, este é o convite, e esta é também o despertamento que o Espírito Santo ele está dando para você e para mim. Coloca a casa em ordem, restaura o altar da oração, restaura o altar da adoração, restaura aquilo que foi quebrado, a aliança, o pacto. Lembra-te, pois, de onde você caiu e arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Deus não quer perder você. E por isso Ele me despertou para fazer esta live, onde o Senhor Ele convida-nos a colocarmos a nossa vida em ordem. Que você possa ter ouvido a voz de Deus. Coloca a casa em ordem. Ajeita tudo, coloca tudo num devido lugar. Amém? Que você guarde esta palavra no seu coração. Nós iremos logo mais fazer uma outra live. E é uma live um pouco dentro também desse assunto, só que com outra passagem. Eu já convido você, se assim você o quiser, a nos acompanhar nessa live. Eu creio que Deus também, Ele há de falar com você.
Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta foi a live colocando as coisas em ordem.